José no Egito, versão infantil, baseada em Gênesis 39-41. José era um jovem cheio de sonhos. Ele era um dos 12 filhos de Jacó, e o mais amado por seu pai. Jacó até lhe deu uma túnica muito bonita, cheia de cores. Mas os irmãos de José tinham ciúmes, porque percebiam que ele era o preferido do pai. Certo dia, José contou seus sonhos à família. Ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso deixou seus irmãos ainda mais irritados. Eles não queriam nem imaginar José sendo mais importante do que eles. Os irmãos planejaram se livrar dele. Quando José foi ao campo ver como eles estavam, o agarraram e o jogaram num poço vazio. Depois, decidiram vendê-lo como escravo para alguns mercadores que iam para o Egito. Assim, José foi levado para um lugar estranho, longe de sua casa, família e tudo o que conhecia. No Egito, José foi vendido para um homem importante chamado Potifar, que trabalhava para o rei do Egito, o faraó. Mesmo sendo escravo, José era bondoso, honesto e trabalhava com dedicação. Deus estava com ele e abençoava tudo o que ele fazia. Potifar percebeu isso e colocou José como responsável por toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar mentiu sobre José, dizendo que ele havia feito algo errado. Mesmo sendo inocente, José foi preso. No cárcere, ele não reclamou. Continuou confiando em Deus e ajudando as pessoas. Na prisão, José conheceu 2 empregados do faraó, o copeiro e o padeiro. Os 2 tiveram sonhos estranhos, e José, com a ajuda de Deus, explicou o que significavam. O sonho do copeiro mostrava que ele voltaria ao seu trabalho no palácio. O do padeiro, infelizmente, indicava que ele não teria um bom fim. Tudo aconteceu como José disse. O copeiro foi libertado, mas se esqueceu de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó. José foi tirado da prisão e levado ao palácio. Com a ajuda de Deus, José explicou o significado dos sonhos do faraó. No primeiro sonho, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas bonitas eram engolidas por 7 espigas secas. José explicou que haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome em todo o Egito. O faraó ficou impressionado e colocou José como o segundo homem mais importante de todo o Egito. José passou a organizar estoques de alimentos durante os anos de fartura, para que todos tivessem comida nos anos de escassez. José, que antes era um jovem vendido como escravo, agora era um governante poderoso, usado por Deus para salvar muitas vidas. Mesmo nas dificuldades, ele nunca deixou de confiar em Deus. E Deus nunca o abandonou. O tempo passou e a fome chegou, assim como José havia avisado ao faraó. As colheitas secaram e os alimentos começaram a faltar. Mas no Egito havia comida, porque José havia guardado grãos nos anos bons. Pessoas de muitos lugares vinham ao Egito comprar alimentos. Lá na terra de Canaã, onde morava Jacó e seus outros filhos, a fome também era grande. Jacó ouviu que no Egito havia mantimento e mandou seus filhos para lá, exceto o mais novo, Benjamim. Ele tinha medo de perdê-lo como perdeu José. Os irmãos de José viajaram até o Egito para comprar comida. Quando chegaram ao palácio, se curvaram diante do governador, sem saber que ele era o próprio José. Ele os reconheceu na hora, mas eles não sabiam quem ele era. José estava diferente, vestido como um egípcio importante. E eles nunca imaginaram que o irmão que haviam vendido agora era o segundo no comando do Egito. José sentiu muitas emoções: alegria, tristeza, saudade. Mas decidiu não se revelar logo. Primeiro, quis saber se seus irmãos tinham mudado. Ele os interrogou e falou duramente com eles, como se fosse um estranho. Perguntou sobre o pai e o irmão mais novo. Depois, mandou prender um deles e disse que só voltariam a vê-lo se trouxessem Benjamim com eles. Os irmãos voltaram para casa com os mantimentos, mas contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. Ele ficou muito aflito com a ideia de mandar Benjamim, mas, quando a comida acabou, não teve escolha. Com muito medo, permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Ao ver seu irmão Benjamim, José não aguentou e chorou em segredo. Ainda assim, testou mais uma vez seus irmãos. Mandou encher os sacos com comida, mas escondeu uma taça de prata no saco de Benjamim. Depois, mandou seus servos alcançarem os irmãos no caminho de volta, acusando-os de roubo. Todos ficaram assustados. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, eles voltaram ao palácio. Um dos irmãos, Judá,
se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, dizendo que não suportaria ver o sofrimento do pai caso perdesse outro filho. Esse gesto tocou profundamente o coração de José. Agora ele sabia que seus irmãos estavam diferentes. Eles estavam arrependidos e cuidavam uns dos outros. José então mandou que todos os egípcios saíssem da sala e, chorando alto, disse: Eu sou José, o irmão de vocês. Os irmãos ficaram sem palavras. Como aquilo era possível? José os tranquilizou. Disse que não deviam ter medo nem se culpar, pois tudo tinha acontecido para que ele pudesse salvar muitas vidas. Ele contou como Deus o guiou e como havia preparado tudo. Depois, pediu que fossem buscar seu pai, Jacó, e toda a família para virem morar no Egito, onde estariam seguros e teriam comida durante os anos de fome. Os irmãos voltaram apressados para Canaã, levando presentes e a notícia incrível. Quando Jacó ouviu que José estava vivo, quase não acreditou, mas vendo os carros enviados por Faraó, seu coração se encheu de alegria. Ele partiu com toda a família para o Egito. O reencontro entre Jacó e José foi emocionante. Eles se abraçaram por muito tempo, chorando de felicidade. José cuidou de toda a sua família e os levou para uma terra especial chamada Gósen, onde viveriam em paz. A história de José mostra que, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, Deus está conosco. José foi traído, vendido, preso injustamente, mas nunca perdeu a fé. E no tempo certo, Deus o exaltou e usou sua vida para cumprir um plano muito maior. José perdoou seus irmãos, cuidou deles e de seu pai. Ele mostrou que o amor e o perdão são mais poderosos que a vingança, e que Deus pode transformar o mal em bênção. Assim termina a linda história de José, o menino sonhador que se tornou um homem de fé, coragem e compaixão.